certeza, até a Olimpíada, se ele estiver na equipe britânica, vão estar fazendo essas correções para que essa nota melhore mais ainda para os Jogos Olímpicos. Vamos agora ao cavalo com alças. Também com salto, são os dois próximos aparelhos. Com essas finais. Etapa de Cottbus na Alemanha, que é a segunda da temporada. Aproveitando que saiu o start list aqui das finalistas de salto, ressaltar a participação da nossa querida Oksana Chovitina, que já está com 48 anos e está tentando mais uma Olimpíada para completar 8 Olimpíadas no seu currículo. Começamos com o cavalo com alças, né, com o Matej Petrov, da Albânia. Ele começa no meio do cavalo, fazendo a movimentação de tesoura, indo a parada de mão e voltando para o cavalo, finalizando as tesouras. O giro sobre as duas alças, movimentação de apoio com um braço só, rodando, girando pela alça. Uma russa numa alça só, fazendo uma sequência de giro só numa alça. Fez um movimento de parada com pirueta, voltando para o cavalo, fazendo um movimento de flare com a perna afastada. Fazendo um movimento de flare indo e voltando, cumprindo a exigência de percorrer todo o corpo do cavalo. E a saída, de parada com pirueta. Uma série muito difícil. O cavalo com alças por si só já é um aparelho muito difícil. A gente costuma dizer que mesmo ele não sendo um cavalo verdadeiro, tem vezes que ele dá um coice aí de vez em quando, que ele empurra os atletas para fora dele, que ele não quer saber de conversa. Mas foi uma série dificílima do ginasta que passou pelo cavalo agora, fazendo uma movimentação de subidas a paradas, voltando para o cavalo, uma sequência muito difícil e que precisa de extrema técnica, porque quando você vai a parada no cavalo, a hora que você tem que voltar para continuar o movimento de rotação, você tem que voltar no ponto certinho, porque qualquer movimento fora da linha do cavalo, você pode sofrer uma queda. Então, muito difícil essa série do cavalo, vai tirar um notão. Mais uma vez aí a apresentação do Matej Petrov. E vai jogar a responsabilidade para todos os outros ginastas no cavalo com alça. 14.833. Por ser o cavalo com alças é um notão. 14.833 no cavalo é uma nota super alta. E olha que a nota dele na classificação foi até mais alta, foi 15.000. Aí simultaneamente vamos ter também a final no salto. A ginasta executou uma rondada flick dupla, muito bem executada, com um pequeno salto para trás, mas foi um salto muito bom. Você vê que tem a velocidade, tem a força, tem a altura. Então foi um salto muito bom, muito bem executado pela coreana. Foi o primeiro salto da Chang'an. Markierung hinten in der Landezone und da ist sie drin geblieben. Kann sie wirklich sehr zufrieden damit sein. Chang'an, que acabou conquistando ouro na primeira etapa no Cairo, ficou com o primeiro lugar. Und das ist auch schon die Wertung für den ersten Sprung. 13,866 A norte-coreana vai aí para seu segundo salto.
Ela acabou de executar um Sheng, que é o mesmo salto que a Bios faz e que a Rebeca faz. Muito bem executado também. Senti só que no finalzinho da pirueta ela fechou um pouquinho o quadril, ela teria que manter um pouquinho mais esticada, mas é um salto muito difícil e ela executou muito bem. Você vê que não tem quase falhas pequenas de separação de perna flexionada, ela só realmente flexionou um pouquinho a perna no final do giro e fechou um pouquinho o quadril, porque faltou um pouquinho de altura, então para ela não sofrer a queda, ela acabou fechando um pouquinho o quadril. Mas é um saltaço, é um salto muito difícil e a gente tem que tirar o chapéu sempre para essas ginastas que fazem os saltos com essa dificuldade, porque a gente sabe que não é fácil você, com a pressão de estar disputando uma vaga olímpica e executar um salto dessa dificuldade. É a primeira ginasta no salto feminino da Coreia do Norte. 13.999. Ela tem grandes chances de ser a campeã dessa etapa também. E ela ganhando a etapa de hoje, a vaga dela está um passo a ser garantida, porque na próxima etapa ela pode garantir ganhando mais uma medalha. Para o holandês Laurent de Monck. E também inicia a prova na metade do cavalo, nas alças. Faz a tesoura subida parada e já liga na sequência de giros sobre as alças. Fez a rotação num apoio de um braço só em cima de uma alça, já emendando os giros e a russa numa alça só. Fazendo a russa no meio do cavalo, já emendando no giro sobre as alças, girando numa alça só. Fazendo a movimentação agora de percorrer todo o corpo do cavalo. Fazendo a sequência, mais uma sequência de giros, percorrendo todo o corpo do cavalo. Indo de frente e voltando de costas. E a saída parada com pirueta. Também mais uma série muito difícil no cavalo com alças, muito bem executada. E sai satisfeito, tanto ele quanto o técnico muito felizes. Então quando você vê o sorriso tanto no técnico quanto no atleta, você sabe que a série foi dentro daquilo que eles estavam esperando e da forma com que eles estavam esperando. É apenas o segundo, né? Nesta final, cavalo com alças, neste primeiro dia de finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Participação de brasileiros, né? Não tivemos brasileiros classificados para este primeiro dia de finais. Apenas o Arthur Nori está na final da barra fixa no segundo dia. E aí o Laurent de Monck e a saída o holandês. Agora para guardar a nota. A expectativa, sem dúvida, sempre é especial das notas, mas destacou a Daniele Hipólito, aquele sorriso, aquela leveza, o cumprimento do técnico muito... não é a garantia de uma boa nota, mas a garantia exatamente daquilo que apresentou, foi aquilo que se esperava. 13.999. Na verdade, 14.666, né? Correção ali da nota. 13.99 ainda estava a nota da apresentação anterior. Alice Viklova, da República Tcheca. Ela fez uma rondada flick, dupla pirueta, acabou sofrendo a queda, faltou um pouquinho de altura, então ela não teve altura suficiente para chegar de uma forma mais tranquila. Ela acabou chegando com o pé e o joelho acabou tocando ao solo. Não teve altura suficiente. Você vê que no finalzinho, quando vem a câmera lenta, ela está terminando de rodar quando ela já está chegando bem próxima ao colchão. Então acabou sofrendo a queda. É uma coisa que você já fica triste, porque você tem mais um salto para fazer e você já teve a falha no primeiro salto. Mas agora é tentar fazer o melhor salto possível, porque ela só é a segunda ginasta e ainda tem mais 6 ginastas depois dela. E competição é competição.
às vezes pode acontecer de terem outras falhas e ela acabar subindo no pódio. Isso a gente só tem a certeza do pódio a hora que finaliza o aparelho. Wertung ist da 12,466 für den ersten Sprung. Ela fez um Sukahara com pirueta. Na questão de dificuldades de salto, geralmente o Sukahara, que é essa entrada lateral, ele tem um valor um pouquinho mais alto nas questões da finalização das piruetas, porque ele é um salto realmente mais difícil do que você fazer a entrada de rondada, fazer ou a rondada entrando para meia volta, ou fazendo a rondada flick, e a entrada de reversão, que são entradas diferentes que a gente executa e que a gente vê as ginastas executando no código de pontuação. Mas fez um Sukahara com pirueta muito bem executado. Foi pena realmente só a falha dela no primeiro salto, que vai acabar comprometendo bastante a média dos dois saltos. Mas é uma jovem ginasta, tem muitas competições ainda aí pela frente, tem vários anos aí de carreira, então é uma das primeiras, provavelmente uma das primeiras competições difíceis dela, então tem aquela tensão da ginasta. 12.783, a nota final, neste momento na segunda colocação, porque até porque é a segunda ginasta ainda a se apresentar nessa final do solo feminino. Ilia Kovtun, da Ucrânia. Foi oitavo no Cairo. Segunda etapa também chegando à final do cavalo. Começa também pelo meio do cavalo, fazendo a tesoura parada de mãos, voltando e terminando as tesouras, o giro sobre uma alça só, subindo a parada, fazendo a pirueta e voltando novamente para o cavalo, um giro sobre uma alça só. Continua a movimentação de russa numa alça só. A tripla russa no meio do cavalo. Fazendo a movimentação agora de giros, passando pelo cavalo todo, usando o corpo do cavalo todo. Usando agora a alça e o apoio do cavalo. E a saída de pirueta, pegada cravada. Muito difícil essa série também, muito bem executada. No Cairo ele acabou tendo a queda nessa volta do cavalo, então ele acabou ficando em oitavo porque ele teve a falha no cavalo. E aí veio aí agora para mais uma etapa, competindo super bem. A treinadora super feliz ali, orgulhosa do trabalho dos dois. E ver que ele também saiu um pouquinho mais aliviado do que lá no Cairo desse aparelho. Então a gente fica feliz de ver que de uma semana para outra o ginasta conseguindo voltar à concentração, conseguir fazer a prova e fazer uma prova muito difícil e muito bem feita como ele fez. E mantendo, né, essa sequência de estar em finais, em etapas seguidas, ou seja, até semanas seguidas, né, porque a primeira semana no Cairo foi exatamente na última semana. Já uma semana seguinte a etapa de Cottbus na Alemanha, e aí no início de março teremos a terceira etapa. Para subir a primeira colocação, 15.000, ó, esse beijo carinhoso, né? Especial da treinadora. E é legal a gente comentar sempre isso, né? Uma treinadora mulher sendo treinadora dos homens, então é bom ressaltar isso. E agora, a Oksana Chusovitina, com muita história na ginástica, né? Você já destacou, Daniele, indo para o seu primeiro salto.
Ela fez uma reversão com pirueta, acabou sofrendo a queda. A gente fica com o coração partido, porque todo mundo da ginástica, todo mundo tem um respeito enorme pela Oksana Chusovitina, porque ela é uma inspiração para muitos ginastas não terem a necessidade de parar tão jovens. Ela é uma inspiração para que muitas ginastas hoje em dia passem dos 30 anos e continuem competindo em alto nível. É uma pena ela ter falhado nesse salto, é a especialidade dela. Ela acabou fazendo a reversão com pirueta, faltou um pouquinho de altura, então ela chegou um pouco faltando e acabou sofrendo a queda. Mas o máximo respeito por essa ginasta e a história e a inspiração que ela é para muitas ginastas, para ver que não tem limite, porque antes dos 22 anos as ginastas já estavam parando. E ela foi uma das responsáveis que mostrou que não. E o limite quem dá para o nosso corpo é a gente mesmo para fazer ginástica. 12.500. A nota do primeiro salto. Aí a Oksana se preparando para o segundo salto. E um Sukahara com pirueta muito bem executado. É uma pena mesmo ela ter caído no primeiro salto, mas você vê que a torcida alemã tem um carinho muito grande por ela também, porque ela competiu um tempo pela Alemanha por conta do tratamento que o filho dela teve que fazer quando era novo. E ela teve esse respaldo da Alemanha. Então, ela tendo esse respaldo da Alemanha, ela competiu um tempo pela Alemanha e depois disso voltou a competir pelo seu país, que é o Uzbequistão. E a gente fica até... Vai muito além da ginástica. Vai muito além da ginástica, porque o respeito que todos temos por ela é gigantesco. É uma história enorme e uma história super vitoriosa na ginástica. Desde a antiga União Soviética, ela vem competindo e representando a ginástica de uma forma linda. Nota final, 12.833. O salto melhorou bem, né? Ajudou a subir um pouquinho a média, 13.166 lá o segundo salto. Voltamos ao cavalo com alças. Kajik, da Armênia. Kashikian. Ele já começa no apoio de uma alça e a outra mão apoiada no cavalo. Começa a movimentação de tesoura, já vai com a tesoura para o meio do cavalo e faz a rotação de um braço só sobre a alça, em uma alça só, fazendo a parte de giros em uma alça só. Continua fazendo a movimentação em uma alça, agora foi para as duas alças, fazendo a tripla russa no meio do cavalo. Agora fazendo a parte de passar pelo corpo todo do cavalo, fazendo a russa indo para frente, fazendo uma tripla russa na ponta do cavalo, fazendo a movimentação de usar uma alça e o cavalo, e a saída de subida parada com pirueta também, uma série muito difícil, muito bem executada também. O cavalo é um dos aparelhos mais difíceis da ginástica, então até a gente fica aqui com a respiração presa até acabar a série. Eu vou falando com calma aqui com as pessoas, para as pessoas entenderem os movimentos e tentando ser o mais simples possível, mas eu tô aqui com a respiração presa também. Eu tô falando, mas também prendendo a respiração, porque é um aparelho muito difícil. É interessante ver que a gente fica aqui do lado da Daniele, né? E ela sempre naquela torcida também para que o ginasta consiga, né? Executar com perfeição aquilo que ele treinou, porque o mínimo do detalhe perde toda a sequência. Então não só a ansiedade, a dificuldade, mas tomara que dê certo, né? Porque o ginasta tem muito dessa torcida pelo outro, porque entende o quanto é o sofrimento de treinar e depois você chegar numa competição para executar. E a ginástica, a competição dos ginastas é realmente só ali na hora que você sobe para o aparelho para executar a série. E às vezes a maior disputa é a gente contra a gente mesmo. Porque às vezes a gente
Se a gente entrar nervoso, a gente já entra com um pé, vamos dizer assim, já entra perdendo para o nosso adversário, e a gente está nervoso para executar aquela série. Então, muitas vezes a disputa do ginasta é ele com ele mesmo. Valentina Georgieva, da Bulgária. Uma rondada flick pirueta e meia, ela teve o desvio de direção na chegada e pisou com o pé fora da linha. Ela vai ter o desponto do passo e da pisada para fora, mas tecnicamente você vê que ela tem a postura totalmente esticada, ela não tem a perna afastada, então é um pouquinho da angulação na entrada do cavalo, mas tecnicamente um salto muito bom e muito bem feito. Georgieva que está brigando aí por vaga para Paris, né? A Bulgária não tem vaga por equipes. Na etapa do Cairo, que foi a primeira etapa, ela foi prata. Ela está voltando a competir recentemente depois de uma lesão no joelho. Na final do Campeonato Europeu de 2022, teve um ano de 2023 mais delicado. É difícil quando você volta a competir depois de uma lesão, principalmente já voltar num ano tão importante que é um ano já de classificação olímpica. O 2023 foi um período de classificação e de uma Olimpíada para outra a gente teve um período mais curto esse ano. Então, o ano que o ginasta tem de preparação e de adaptação para o código de pontuação a gente não teve nesse ciclo. E um Sukahara com pirueta também muito bem executado, muito bom. Respira aliviada, comemora com seu técnico. O técnico dela da Bulgária foi um grande ginasta representante da Bulgária também. Então é legal também você ver que o ginasta para de competir e vira técnico também em muitos países. Valentina Georgieva, da Bulgária. Quarta ginasta nessa final do salto. Está na briga por medalha nessa etapa também da Copa do Mundo. É Chang An, por enquanto, da Coreia do Norte, vai liderando com 13.999. Se a nota da Georgieva, vem aí uma nota para entrar no pódio. Vem uma nota aí para entrar no pódio. Tem uma nota aí para entrar no pódio. 13.399. Restam ainda 4 ginastas, mas neste momento na segunda colocação. Mas você vê que ela fica um pouco tensa quando sai a nota, porque ela sabe que ela agora tem que esperar a competição acabar e é o que a gente fala sempre, competição é competição. Então, pode ser que alguém salte que errou na outra etapa, acerte agora e já fica um pouquinho mais difícil dela ficar ali no pódio. Então, a gente tem que aguardar o final da competição. Mas está uma competição muito disputada. Acho que tirando a coreana, que realmente tem saltos muito fortes e que tem a possibilidade de já sair nessa etapa muito tranquila para a próxima etapa, para só ganhar mais uma medalha e ficar tranquila na disputa da vaga olímpica. Então é aguardar o final da competição. Classificação aí até agora no cavalo com alças, no masculino, né? Obviamente, cavalo com alças é no masculino. Você viu ali os 4 primeiros. A liderança do Ilya Kovtun da Ucrânia. E aí, agora neste momento, no salto, a final, Chang An, da Coreia do Norte, vai liderando. A Georgieva assumindo ali a segunda colocação. Oksana em terceiro. Alice Viklova, da República Tcheca, na quarta colocação. E aí vamos agora ao segundo grupo. Ahmad Abu Al-Soud, da Jordânia. Foi ouro no Cairo, hein? A bela apresentação na primeira etapa. Começa com a tesoura na ponta do cavalo e já faz a utilização do corpo do cavalo, fazendo a tesoura até o outro lado, fazendo a movimentação de giro, já também fazendo a passagem percorrendo todo o cavalo. O giro numa alça só, utilizando 2 alças. O giro com apoio só em cima de uma alça. Muito boa série.
Também é uma série muito difícil, você vê que ele usa o corpo todo do cavalo o tempo todo também. Isso é muito difícil, porque você sai da parte estática para se movimentar, fazendo um movimento que não é fácil, porque você ficar girando ali em cima do cavalo não é nada fácil. E vai usando todo o cavalo. Então é uma série muito difícil também, muito bem executada. Tem tudo para tirar uma excelente nota. Ahmad, da Jordânia, foi ouro na primeira etapa no Cairo na semana passada. E aí tem que ser acima de 15, né? Para brigar por pódio, tem que ser acima de 15. O Lia Kovotun tem um 15 cravado, 14,8, 14,8 o Petrov do Kashekian. Cumprimentado ali também pelo seu técnico. A expectativa aí para nota 15.300. 15.300 e nota do Ahmad. É só para brigar por pódio não, hein? Essa nota é para brigar por ouro. E é muito bom ver que essas etapas da Copa do Mundo que classificam para a Olimpíada estão muito fortes. E é um pouquinho do gostinho que a gente vai ter nas disputas da Olimpíada. Você vê que está muito forte a disputa da ginástica. Abigail Martin, da Grã-Bretanha. Ela fez uma rondada flick pirueta e meia. Chegou cravada, mas ela teve uma angulação no cavalo. Eu tive a impressão que a mão dela também escorregou um pouquinho na hora que ela apoiou no cavalo. Vou ver pelo replay aqui, mas eu tive a impressão que a mão dela escorregou um pouquinho. Você viu que uma das mãos escorrega um pouquinho, então ela fez uma pirueta e meia, mas teve um pouquinho da dificuldade da altura porque a mão dela escorrega. Eu acho até, que eu não via o número que anunciou para saber qual era a dificuldade do salto, mas eu acho que inclusive ela parou na pirueta e meia, mas eu acho que era dupla pirueta que ela ia saltar. Eu não consegui ver o anúncio do número, porque o número que se anuncia antes do salto é o grupo de salto que ela vai fazer e a pirueta que ela vai apresentar no final do salto. Eu não consegui ver, mas a impressão que eu tive é que por conta da mão dela não ter apoiado tão bem e ter escorregado, ela não sofreu a queda, mas ela fez uma meia volta a menos do que ela iria executar. Teve o lado bom de não ter a queda, mas acaba sendo ruim porque às vezes a nota não sai, a nota de partida sai com uma nota mais baixa do que ela iria ter. E uma reversão mortal carpado para frente. Ela fez um segundo salto bem mais simples do que a gente viu as outras ginastas saltando até agora, mas não teve a queda. Então isso já pode colocá-la no pódio por não ter tido a queda na competição. É aguardar agora como é que vai ficar a média dela dos dois saltos. Aí a Abigail Martin, da Grã-Bretanha, abrindo esse segundo bloco. Das 8 ginastas finalistas. O salto nesse primeiro dia de finais de Cottbus na Alemanha. 300 atletas de 75 países chegaram para esta edição, segunda de 4 etapas da Copa do Mundo. E ao final, os 2 melhores ginastas de cada aparelho de países não classificados por equipes, aí garantem vaga para Paris 2024, que é logo ali. 12.650. A nota final da Abigail. É que a nota de partida dela do segundo salto, você vê que comparado às outras ginastas é muito baixinha, né? É abaixo de 4 a nota de dificuldade. Nariman Kurbanov, do Cazaquistão, foi o primeiro classificado para esta final. 15.600 ele obteve de nota que o levou para essa final. Começa também na ponta do cavalo, já faz a tesoura movimentando para o outro lado do cavalo.
já faz a parte de giros, cumprindo toda a movimentação, utilizando o corpo todo do cavalo. Giro numa alça só, uma russa na alça só. Giro com um braço só, o apoio de um braço só numa alça só. Fazendo a movimentação de giros sobre uma alça só. E a saída de parada com pirueta. Muito boa a série, excelente a série. Nossa, o técnico tá feliz pra caramba, então cumpriu o que tinha que cumprir. Agora é aguardar a nota dos árbitros, porque a parte dele ele fez, e fez muito bem feita. Tá de parabéns, excelente série do ginasta. Nariman Kurbanov, do Cazaquistão. Essa etapa da Copa do Mundo, já pela classificação do cavalo com alças, está mostrando o quanto a ginástica está evoluindo e o quanto a Olimpíada, cada vez mais eu estou ansiosa para a chegada da Olimpíada, porque eu estou vendo que a ginástica vai ser ponto a ponto, milésimo a milésimo disputado, porque pelas disputas da Copa do Mundo a gente já está vendo que está em altíssimo nível. Olha, as notas de classificação para essa final, né? 15-6, 15-2, 15-0, 14-8, 14-8 também. 3 notas na casa de 14-8 para essa final. Tá exatamente aí essa disputa para essa medalha de ouro. 15.433. Neste momento é a medalha de ouro. E a nota dele de partida muito alta, 6.7, 6.70 de dificuldade. Vem aí a mexicana Natália Escalera. A rondada flick pirueta e meia muito bem executada, só que chegou fora da direção, então vai ter o desconto pelo desvio da direção e pelo pulinho da chegada. Mas um salto muito bem executado de uma pirueta e meia. Ela não teve angulação no corpo, né, de fechar o corpo para conseguir chegar. Pernas juntas, muito bom salto da mexicana. Este o primeiro salto da Natália Escalera. Concentração agora para o segundo salto. Concentração também é a revisão, né? O segundo salto é sempre diferente. Tem ali na mente, limpa aquele que já foi, registra o novo, 13.100, a nota do primeiro salto. E ali, se saiu do primeiro salto que você finaliza de maneira correta, você já sai pensando no outro salto. O que passou, passou, você já deixa para trás. E também fez um Sukahara com pirueta muito bem executado, muito bom. Deu só um pequeno pulo no final da chegada, mas foi um excelente salto. Os 2 saltos muito bons. Tá aí para disputa também. Tá entrando nessa disputa. Por outro ângulo, mais uma vez aí o salto da Natália Escalera, do México. A sexta ginasta dessa final, depois serão mais 2, a Laia Fonte e a Carla Navas. Para fechar aí a série no salto. Um pouquinho mais séria a Natália, né? Sorrisinho, concentrada ali. É uma atleta mais fechada, né? E você vê que mesmo ela acertando os 2 saltos, ela não ficou tão satisfeita assim. Ela fez aquele sinalzinho de que, tipo, poderia ser melhor. Mas é o que a gente fala sempre, o ginasta nunca está 100% satisfeito, sempre vai estar faltando alguma coisa.
Francês Benjamin Osberger. Na etapa do Cairo, ele ficou na 4ª colocação. Deixa parelho, obviamente, foi o 4º colocado. Ele vai iniciar sua prova de cavalo no meio do cavalo, utilizando já as 2 alças, fazendo um movimento de tesoura subindo a parada, continuando a movimentação de giros, utilizando só as alças por enquanto. Fez o giro com o apoio de um braço só, utilizando uma alça só. Agora ele fazendo o giro numa alça só. O cavalo ele é muito delicado, porque qualquer erro de posicionamento que você vai direcionar a mão, você acaba tendo a falha. Então, na hora que ele foi girar, ele apoiou um pouquinho mal a mão, não teve o apoio suficiente, o ombro já foi para frente. Então, ele não conseguiu ajustar para continuar a série. Mas o cavalo ele é muito delicado e qualquer falha de direção já te derruba. Voltou ali pelo meio do cavalo, repetindo giros. Usando agora uma alça só, fazendo a movimentação de giros. Usando o corpo todo agora do cavalo, fazendo a movimentação de ir de frente e virar uma meia volta. Agora utilizando um braço só, fazendo um giro mais com o apoio de um braço só. Utilizando o corpo todo do cavalo novamente com a rotação. Subida parada e uma pirueta para finalizar a série. Foi uma série muito difícil, pena que ele teve uma pequena falha e conseguiu consertar. E na segunda ele já não conseguiu consertar porque o ombro dele foi um pouquinho para frente. E como ele está em cima da alça, você não tem o apoio que você tem se ele tivesse no corpo do cavalo, né? Porque o corpo do cavalo ele tem um pouquinho mais de espaço. Só que na alça ali mal cabe as 2 mãos dele. Aí quando o ombro foi para frente, ele não conseguiu ajustar para dar continuidade à série. Provavelmente vai ficar comprometida a apresentação em termos de nota para brigar pelo pódio. O Benjamin Osberger. Sim, fica comprometida, mas é o que a gente conversa, né? A gente não treina para ter a falha, mas quando acontece a gente fica um pouco triste, porque a gente treina muito para que isso não aconteça. 12.933, a nota final do Benjamin Osberger. Restando mais um finalista e aí vamos a Laia Fonte, espanhola, penúltima ginasta no salto. Um dada flick dupla pirueta. Ela deu um passo grande para trás, mas acertou o salto. Foi um salto muito bem executado. O maior desconto realmente vai ser a chegada, que ela deu um passo grande para trás. Mas é um salto difícil que foi muito bem executado. Na câmera lenta dá para ver pequenas falhas que a gente não vê quando está na velocidade normal, que é o afastamento um pouquinho das pernas, flexionou um pouquinho e cruzou a perna. Nesse momento a gente consegue ver os detalhes mais nítidos. Mas é um salto muito difícil e também acertou o salto, deu um passo grande para trás. Agora é aguardar o que a arbitragem vai dar como desconto. Mas é um salto, uma dupla pirueta, não é qualquer ginasta que salta dupla pirueta. E vamos aguardar a nota do primeiro salto e fazer um bom salto para ter uma média boa. 13.600, a nota do primeiro salto. Fez um Sukahara com pirueta, fechou um pouquinho o corpo no final, mas sai feliz porque acertou os 2 saltos e agora aguardar a média dos 2 saltos. Mas foi um salto bem feito, tirando a fechadinha do final do quadril, foi um bom salto.
Para repetir, 13.600, dá para brigar pelo pódio. Daria para brigar pelo pódio. Guardar aí o segundo salto para ver a nota final da Laia Ont, que é a penúltima ginasta. O riso de quem saiu contente com o salto. Sim, sai aliviada porque finalizou, acertou os 2 saltos. E 13.283. foi um salto bom e deu resultado. Tá aí agora aguardar a última ginasta para saber se vai estar no pódio. Nesse momento ela está ficando fora do pódio, né? Atrás da Carla Navas. Sim, se a próxima ginasta saltar... Nesse momento ela está no pódio. A Carla Navas pode tirá-la do pódio. Nesse momento ela está na 3ª colocação. Wong Hua. Para fechar o cavalo. Foi prata no Cairo, hein? Primeira etapa. O sul-coreano ficou na 2ª colocação. Começa pelo meio do cavalo, fazendo a tesoura, subindo a parada. Finaliza já fazendo seus giros, usando uma alça só, fazendo a russa em uma alça só. O giro, movimentação de giro numa alça só. Agora vai para a ponta do cavalo, faz a movimentação de giro, já usando o corpo todo do cavalo, indo de frente, voltando de costas. Fazendo a russa, usando o cavalo todo. Mais uma vez a russa, agora uma tripla russa. Uma série muito difícil também, excelente, uma série excelente também. Aquele grito de alívio, opa, passei. Comemora aí o Wong Hua. Foi 15.200 a nota dele nas eliminatórias e veio para essa final com a 2ª maior nota. Tem que ser acima de 15, né? Para brigar por pódio. Nesse momento, 15.433 o Kurbanov, 15.300 o Ahmad Abdul e 15 o Ilia Koptun. Ou seja, para entrar no pódio acima de 15. É o último ginasta, Wong Hua. A gente revê aí a apresentação do sul-coreano. Foi prata no Cairo. Nesta 2ª etapa, brigando aí também pelo pódio. Mas uma briga duríssima nessa final, hein? Duríssima nessa final do cavalo com alças. Essa final do cavalo com alças, tanto do Cairo quanto aqui. Daniele, 15.300. Ele vai ao pódio só para confirmar 3º lugar, né? Vai empatando com o Ahmad Abdul Saud. E fica com a medalha de bronze na última apresentação. Carla Navas. Para fechar aí também a prova de salto. Ela fez uma rondada flick pirueta e meia. Teve o desvio de direção na chegada e o passo, mas é um salto muito bom. Salto muito bom da Carla Navas. Uma rondada flick pirueta e meia com uma chegada com um desvio de direção, mas foi um salto muito bom mesmo. É 13.283. Neste momento, a Laia Fonte com a medalha de bronze, ou seja, é a nota a ser batida pela Carla Navas para beliscar um pódio. Vai para o segundo salto a Carla Navas do Panamá. 13.033 o primeiro salto. Jeito diferente dela se descontrair aí e se concentrar. É raro às vezes não é raro você ver o ginasta se movimentando como se estivesse fazendo o salto. É uma forma da gente se concentrar e ao mesmo tempo
fazer o corpo já entrar no salto, no segundo salto, porque é um salto diferente do outro. Um bom segundo salto também. Deu um passo para fora também no segundo salto, mas foi um excelente salto. O técnico está muito feliz. É porque às vezes é um salto novo que você está, ao mesmo tempo que você está disputando a vaga olímpica, às vezes você tem que arriscar para conquistar essa vaga olímpica. E pelo jeito é um salto novo que ela executou nessa competição e que ela acertou. Então o técnico ficou muito feliz por ela ter acertado. Teve algumas pequenas falhas, um pouco perto do cavalo, pisou também para fora com o pé, mas o mais importante é a conquista, né, de ter conseguido executar o salto novo. Carla Navas, do Panamá. Para fechar o salto. Olha a vibração do técnico, né? A vibração do técnico é espetacular, né? Saiu pulando, comemorou, deu um abraço e vibrou. O técnico... parte do trabalho dele, né? E o técnico estava mais feliz que ela. Eu acho que assim, poxa, meu trabalho está funcionando. Consegui. É muito legal essa comemoração com as companheiras também, muito legal isso. Esse é o gostoso da ginástica, você vê que a disputa é só ali no aparelho mesmo e tipo a hora que a gente vai subir para competir. Tirando isso, a gente torce um pelo outro mesmo, a gente comemora com a alegria do outro, porque a gente sabe o quanto cada um treina para chegar a esses momentos de conquista. Deu pódio, 13.383, deu medalha de bronze para Carla Navas. Ah, que bom, fico feliz, porque é muito bom ver os países que não têm tradição ganhando suas medalhas, ganhando talvez a sua primeira medalha importante para o seu país. E aí você vê a alegria dela, do técnico, e também ter a certeza que estão num caminho certo de evolução para que nas próximas competições saia cada vez melhor. Mais uma vez um abraço especial, Carla Navas, medalha de bronze na segunda etapa da Copa do Mundo. Ou seja, naquela série de 4 etapas, você descartar um pior resultado, ela numa segunda etapa, tendo mais 2, consegue um pódio, um sonho olímpico para uma ginasta do Panamá. Ó, tá muito menos distante, né? Tá muito menos distante, sem dúvida alguma. E com certeza esse é um resultado que, de repente, pela primeira etapa ela não ter ido tão bem, é uma volta a sonhar, né? Uma volta a sonhar a possibilidade de estar nos Jogos Olímpicos. E num país que não tem essa tradição toda na ginástica, né? Você não vê quase ginastas do Panamá competindo finais. E você vê ela nessa disputa e voltando ao sonho olímpico, nossa, para ela, para o técnico e para o país mesmo, deve ser um orgulho. Portanto, aí você viu Chang-An ouro, Valentina Georgieva e Carla Navas ficando com prata e bronze no salto. Finalizando também o cavalo com alças, o Kurbanov com ouro, Abu Saud com a prata, Wong-Hur com a medalha de bronze. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com as finais barras simétricas e também argolas. Voltamos já, tá no Sport TV, tá no coração, tá no Sport TV. Olá, você ligado no Sport TV, estamos de volta.